Arrotei o almoço agora. Graças a Deus, Senhor, barriga cheia. Temos que agradecer. Muito bem. Na aula de hoje, não é, a gente vai realizar uma experiência. Na verdade, eu vou realizar a experiência e mostrar para vocês na aula de ciência. Ontem a gente fez a revisão e hoje a gente vai continuar com um assunto aí muito bem. Foi muito legal, muito divertido. Muito bem. Na aula de hoje a gente vai ter história. A gente vai continuar com a questão da colonização e da formação do povo. Só vai ser história, não, a gente não vai misturar agora a questão de geografia. E a gente vai entender, né, por que alguns países, né, alguns povos queriam vir para o Brasil. Né? A gente sabe que os portugueses vieram e colonizaram, mas tinha outros também, portugueses, ou franceses e holandeses. Tá uma coisa bem interessante. Vamos lá, minha gente. A aula desta terça-feira está começando. Olá, você. Muito bem. E aí, vamos para a nossa aula de história? Muito bem. Na aula de história de hoje, a gente vai ver que, mesmo com o Brasil tendo sido colonizado pelos portugueses, havia um olho muito grande de outros países que queriam vir para o Brasil e tomar as terras. Para começar, a gente vai falar dos portugueses que vieram e vai falar dos franceses e dos holandeses. Franceses e holandeses também passaram aqui pelo Brasil, tentaram colonizar, mas não deu certo. Né? Eu quero que vocês prestem bem atenção, que vai ter lá uma parte do texto falando das capitanias hereditárias, que é algo muito importante, e que talvez a gente ainda dê uma lida, não agora, que eu acho muito importante, porque tem muito a ver com a história do nosso querido Pernambuco. Muito bem, muito bem. A gente vai falar sobre esses povos que vieram para cá e por que eles queriam vir para cá, não é? Muito bem. E a gente também ainda vai falar um pouquinho sobre a questão do embate entre os indígenas e os portugueses, né? Da questão do costume. Bom, gente, sem mais demora, a aula de história está começando. História. Os europeus. Conteúdo dessa aula. Nessa aula vamos estudar a vinda dos europeus para o Brasil durante o processo de colonização. Falaremos dos portugueses, franceses e holandeses. Portugueses. A partir dos anos 1530, os portugueses começaram a se estabelecer no território que mais tarde seria chamado de Brasil. O local era habitado por indígenas que tinham hábitos diferentes daqueles dos europeus. Esse contato trouxe desconfiança e hostilidade, mas também houve muita interação. Aí deixa eu explicar, né? O Brasil foi, a chegada aqui foi marcada em 1500, mas só 30 anos depois foi que o pessoal começou, os portugueses, começaram a realmente vir para o Brasil, né, para explorar de verdade. Né? E aí a gente vai ver 3 pontos. Né? Os portugueses adotaram o uso de instrumentos indígenas, como a canoa, o arco, a flecha e o tacape, porque eles precisavam, né, se defender, não tinha arma para todo mundo, as armas eram destinadas aos soldados que aqui moravam ou quem poderia comprar uma arma. Os portugueses incorporaram o milho, a mandioca e o amendoim à alimentação diária. Ou seja, milho, mandioca, amendoim, abacaxi, banana, eram coisas que não existiam na Europa. Né? Então, certas frutas, certos alimentos começaram a ser comidos. Né? Eles viam os índios comer, né? Saber os índios não morriam, então dá para comer, vamos embora. Né? Houve a união entre os habitantes da terra e os europeus. Seus filhos eram chamados de mestiços ou mamelucos. Deixa eu explicar isso aí também. Não é? Quando os europeus vieram, não é? E tinham os índios aqui, eles começaram a fazer união. Por que essas uniões? Essas uniões serviam para trazer paz entre os índios e os europeus. Se um índio casava com uma europeia, com uma portuguesa, eles não podiam fazer guerra. Né? Ou se um europeu casava com uma índia, eles também poderiam não fazer guerra, porque era errado. Né? Os portugueses impuseram a sua religião e parte de sua moral e costumes por meio da catequização dos indígenas feita pelos padres jesuítas. Ou seja, os índios aqui, a religião dos índios era o seguinte: eles adoravam a natureza, né? Enfim.
Eu nem sei bem, mas aí não vamos entrar em detalhe. E, não é, os portugueses, eles eram católicos, né? Aí eles começaram a dizer, olha, pode fazer isso não, se você fizer isso, você vai para o inferno. E às vezes até batia, não é, nos indígenas para que eles, né, acreditassem, não é, na religião deles, não é? Sem contar que assim, os índios tinham que usar as roupas, né, dos indígenas, dos portugueses, né, porque não podiam estar andando pelado como eles andam, né, que era imoral, era indecente. A partir de 1530, houve a colonização de fato por meio de os estrangeiros tomarem as riquezas e pelo desejo de encontrar ouro. Ou seja, muitos, a gente vai ver, se a gente está começando já a entrar na questão dos outros europeus que vinham para cá, a questão deles saber que tinha gente que estava querendo vir para cá, mas eles não queriam perder a terra. Né? Vamos continuar. A colonização foi a forma utilizada pelos europeus para explorar territórios americanos. O país colonizador era chamado de metrópole e o território explorado era a colônia. Esta deveria fornecer mercadorias com muito valor e enriquecer a metrópole. Ou seja, eles tinham que explorar daqui, não é, para que a metrópole ficasse rica. E quem eram as metrópoles? As metrópoles eram o seguinte: Portugal era a metrópole e o Brasil era a colônia, porque era como se o Brasil pertencesse, como se não, o Brasil pertencia a Portugal. Então eles tinham que mandar para lá alguma coisa que desse lucro. Né? Portugal criou as capitanias hereditárias, que eram faixas de terra para organizar a administração e incentivar a ocupação do território por portugueses. Elas foram distribuídas a donatários que eram nobres portugueses da confiança do rei. Deixa eu explicar isso aí. Né? As capitanias hereditárias eram um pedaço de terra enorme, enorme, as faixas de terra assim, não é? Que foram dadas a esses nobres portugueses, não é? Para quê? Para a organização e a administração da terra aqui. Como era muito grande a faixa que pertencia a Portugal, e muita gente estava querendo vir tomar essas terras, aí o que é que aconteceu? Os portugueses, né, começaram, vão organizar de uma forma, porque cada um toma conta de um pedaço de terra e ninguém invade. E pode administrar lá como quiser, desde que dê riqueza para o rei de Portugal, lógico. Né? Nos anos de 1600, o governo português decidiu montar no Brasil engenhos e produzir açúcar, artigo muito valorizado na Europa naquela época. Tanto com a exploração do pau-brasil quanto com o cultivo de açúcar durante o primeiro século de colonização, a presença europeia permaneceu na costa brasileira, ou seja, os portugueses, né, apesar da extensão ser muito grande, eles preferiam ficar, não é, mais perto do litoral, devido à produção de cana-de-açúcar que eles tinham que produzir e levar para embarcar no navio e ir para a Europa. Então, essa coisa de ir mais para dentro do Brasil, né, era meio complicado. Agora a gente vai falar sobre os franceses e os holandeses. Em 1555, os franceses decidiram vir para as terras que pertenciam a Portugal. O primeiro local onde eles desembarcaram foi a Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro. Eles fizeram alianças com os índios tamoios para explorar o pau-brasil. Para expulsar os franceses, o rei de Portugal decidiu fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em 1567, após muitas batalhas, os portugueses expulsaram os franceses da Baía de Guanabara. Outra tentativa de tomar as terras dos portugueses ocorreu em 1612, ao norte, quando fundaram a cidade de São Luís do Maranhão, mas foram expulsos novamente. Aí deixa eu explicar rapidinho aí. Né? Em 1555, os franceses minha gente, não, a gente quer um pedaço daquela terra ali, que aquela terra dá lucro, a gente quer um pedaço para a gente também. E vieram para o Brasil. Né? Eles se instalaram lá na Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, né? E começaram a fazer
acordos, né, e alianças com os índios que estavam lá, né, para explorar o pau-brasil. Só que os portugueses, não, meu filho, essa terra é da gente, chegou primeiro, ninguém vai tomar. Aí o rei de Portugal decidiu fundar uma cidade, que ficava melhor, né, de tocar as terras e expulsar os franceses, né, que foi a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, hoje só conhecida como Rio de Janeiro. E depois, né, eles não conseguiram chegar, ficar, que diga, os portugueses expulsaram os franceses e mais tarde, com alguns anos depois, eles voltaram, não é? E, né, tentaram de novo lá no norte, né, onde eles fundaram a cidade de São Luís do Maranhão, mas mais uma vez foram expulsos. Vamos agora para os holandeses. O Nordeste brasileiro, na época da colonização, era o maior produtor e exportador de cana-de-açúcar do Brasil. De açúcar, né, na verdade. O açúcar aqui produzido não estava pronto e precisava ser refinado. O país que melhor tinha essa técnica de refinação era os holandeses. Só que o que aconteceu? Os holandeses, né, que em 1624 e 1625 decidiram conquistar Salvador. Olha só que bonito. Depois tomaram as cidades de Olinda e Recife, ainda por cima, onde a produção de açúcar era maior, minha gente. Então, deixa eu explicar logo para não ficar muito complicado. O Nordeste brasileiro é ainda, o maior produtor, né, de cana-de-açúcar do Brasil, de cana-de-açúcar do Brasil. Só que naquela época o açúcar saía do Brasil, não prontinho para o consumo. E o país que tinha essa técnica de refinação eram os holandeses, que pensaram, olha, em vez da gente estar comprando açúcar para refinar e revender depois, o que é que a gente faz? A gente vai lá, toma a terra, já refina lá e vende e ganha mais lucro. E eles invadiram Salvador e depois Olinda e Recife. Então, eles chegaram, dominaram, estava tudo dominado. Aí teve um homem chamado Maurício de Nassau, que foi escolhido para administrar Pernambuco. Mas devido a desentendimento com a Holanda, teve que entregar o cargo. Ele fez um bom trabalho, construindo prédios, pontes, escolas e fazendo empréstimos. O que é que aconteceu? O Maurício de Nassau gostava muito daqui. E ele estava facilitando muito a vida daqui. E a Holanda, queria o quê? Queria explorar o povo. Aí Maurício de Nassau, não, minha gente, vamos devagar, coisa e tal. Aí o pessoal não gostou de Maurício de Nassau sendo bonzinho, mandou ele embora e trouxe um novo administrador que não agradou os pernambucanos, que se aliaram aos portugueses, expulsando os holandeses do Brasil. Ou seja, o que é que a gente pode entender da leitura de hoje? Que o Brasil era muito grande, começou a ser explorado pelos portugueses, mas existiam outros países, como exemplo. Teve outros também, como exemplo, franceses e holandeses, que queriam também conquistar as terras. Os franceses tentaram 2 vezes, na Baía do Guanabara e ao norte, fundando a cidade de São Luís do Maranhão, e os holandeses, que tinham a técnica de refinar açúcar, achavam melhor conquistar, invadir o Salvador, depois Olinda, depois Recife, mas foram expulsos novamente. Muito bem.